Bom, na pergunta 10 a gente viu aí, né, sobre a importância de conhecer o temperamento dos filhos. E tem uns textos, assim, muito importantes, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro texto está lá no livro Obreiros Evangélicos, na página 319. Então, a gente viu aqui que é importante a gente conhecer o temperamento dos filhos, né, fortalecer os pontos fortes. Mas eu gosto sempre de mostrar os textos para vocês, para não ficar assim, como sendo a nossa palavra, né? Então, é sempre importante, como a gente tem aprendido com Jesus, né? A gente viu que desde criança Jesus tinha o hábito de usar o está escrito para justificar todas as atitudes dele. Então, esse texto aqui fala por que que é importante a gente fortalecer os pontos fracos, por que que é importante a gente conhecer o nosso temperamento, né? Então, aqui fala que um dos motivos é que é para que a gente esteja sempre em guarda, né? Para não, nesse caso aqui está falando de uma situação específica, né? Então aqui fala, para não vos meter em empreendimentos, assumir responsabilidades para as quais Deus nunca vos designou. Então, um dos motivos é para que a gente esteja sempre em guarda, para não fazer o que não deve, né? Então, aqui, ó. Nunca deveis comparar vossas ações a medir vossa vida por qualquer norma humana, mas segundo a regra do dever revelada na Bíblia. E tem um outro texto aqui que está na orientação da criança, na página 129. Acredito que esse é o texto assim chave, né? Eu acho que muitas mães aqui devem conhecer. Aí fala que a gente deve tomar tempo para nos familiarizarmos com os nossos filhos, estudando o temperamento deles, para que nós saibamos como lidar com eles. Algumas crianças necessitam mais de atenção do que outras, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso temperamento dos nossos filhos para a gente saber como lidar com eles, para a gente ficar sempre em guarda, porque se a gente não se conhece, se a gente não conhece os nossos pontos fracos, a gente vai ter essa dificuldade de ficar atento, né? Ficar em guarda. Então, quando a gente já se conhece, por exemplo, se a gente sabe que a gente tem a tendência à impaciência, à irritação, então a gente tem que ficar ali atento para qualquer, né? Quando a gente perceber que a gente está começando, aquele ponto fraco está começando a se sobressair, a gente tem que tomar cuidado, né? Como João Batista, desejado de todas as nações, diz que João Batista pressentia a aproximação da tentação, a aproximação do mal. Então, antes de a tentação virar pecado, porque é importante a gente entender que uma coisa é a tentação, outra coisa é o pecado. Então, antes da tentação virar pecado, ele já estava em guarda ali, ele estava sempre vigiando em oração. Então, se a gente conhece os nossos pontos fracos, né, a gente tem que estar sempre ali vigiando em oração, e quando a gente sente que está quase caindo em tentação, né, a gente deve orar, pedir forças a Deus, para a gente não chegar a cair em tentação, né? Um outro texto aqui está no livro Mente, Caráter e Personalidade. Nesse livro, fala bastante sobre isso, né? Tem vários textos aqui que a gente viu que são desse livro, Mente, Caráter e Personalidade, na página 50. Se os que as possuem, as deficiências, né? Fortalecessem os pontos fracos do caráter mediante o cultivo e o exercício, tornar-se-iam fortes. Então, voltando um pouco aqui. Se certas faculdades são usadas, mas negligenciadas outras, não é plenamente efetuado em nós o desígnio de Deus, pois todas as faculdades têm influência umas sobre outras, sendo em grande medida interdependentes. Então, aqui tem a ver com as habilidades, né? Eu vi aqui, acho que a Claudete comentou alguma coisa. Então, uma coisa são os pontos fracos do nosso caráter, que são pecado, né? Por exemplo, a impaciência, a irritação, a mentira. Mas tem também aqueles pontos fracos que têm a ver com as habilidades, habilidades que não são muito desenvolvidas. Só que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente
tem aprendido aqui que na verdadeira educação, a educação tem que ser integral, né? Tem que ser um desenvolvimento harmônico. Então, aqui fala, né, que não pode uma faculdade, né, uma habilidade, uma capacidade ser usada eficazmente sem a atuação de todas, a fim de que o equilíbrio seja cuidadosamente preservado. Se toda a atenção e força forem dadas a uma só, a uma faculdade só ou uma habilidade, enquanto as outras permanecem inativas, essa terá um grande desenvolvimento, que a levará a extremos, porque não cultivou todas as faculdades. Algumas mentes ficam anãs, sem o devido equilíbrio. Nem todas as mentes são iguais por natureza. Temos mentalidades várias, alguns são fortes em determinados pontos e muitos são fracos em outros. Essas deficiências tão aparentes não precisavam nem deviam existir. Achei interessante isso aqui. Aqui fala que essas deficiências, esses pontos fracos, que às vezes são tão aparentes no nosso caráter, nem precisavam, nem deviam existir. Então, na educação dos nossos filhos, a gente tem que ter isso em mente. Claro que tem a questão dos dons, mas tem habilidades assim que são muito importantes e que nossos filhos, por herança, né, tendências herdadas de nós, às vezes têm dificuldade para aquele ponto. E se a gente desenvolver com a ajuda de Deus, essas deficiências podem deixar até de existir, né? E aí vem o texto que eu tinha lido, né? Se os que as possuem fortalecessem os pontos fracos do caráter mediante o cultivo e o exercício. Então, aqui tem a ver, né? Como fortalecer esses pontos fracos? Mediante o cultivo e o exercício. E aí se tornariam fortes, né? Então, por exemplo, uma das minhas filhas aqui tem dificuldade com matemática, né? Com fazer cálculo e é uma coisa assim que eu tenho percebido, né? A outra já tem mais facilidade. Então, a gente não pode educar, eu não posso educar as duas da mesma forma. Então, se uma tem uma dificuldade nessa área, que é uma área importante, né? Eu vou ter que cultivar aquilo ali, exercitar aquilo, e não deixar de lado, eu não gosto disso, não levo jeito para isso, não, tem que cultivar, né? Cultivo faz a gente lembrar também da agricultura, né? Então, a gente sabe que a agricultura é o ABC da verdadeira educação. Então, ela nos ensina muita coisa, e a gente sabe que cultivando as plantas, a gente vê como que funciona, né? Então, cultivar é uma coisa assim, que tem que ser constante, diária, né? Cuidadosa, é aos poucos, né? A gente também não pode, assim, querer que de uma hora para outra nossos filhos sejam super habilidosos naquilo que ele tem dificuldade, né? Então, é uma coisa assim, é como uma plantinha, né? Joyce, quer comentar? Sim. É, timidez é um traço de caráter. Certo. E eu acho que é um traço de caráter fraco, né? Porque tem alguns textos que falam, né? Os tímidos poderão não herdar, por exemplo, não herdarão o reino e tal. E como trabalhar esse traço de caráter quando a família é uma família de pessoas tímidas? De que maneira a gente pode fortalecer? Porque muitas vezes as crianças têm a maior parte das vezes, né, os mesmos traços que os pais. Então, o pai e a mãe também já têm uma deficiência nessa área. Como trabalhar com a criança, por exemplo, para vencer a timidez? Porque a gente, né, vem tentando, por exemplo, no meu caso, né, há bastante tempo já, e não tenho conseguido assim, sabe? Às vezes a minha filha sai correndo, assim, se esconde, né? Às vezes é só para cumprimentar uma pessoa, e a gente conversa em casa, a gente ora e a gente sai. De repente, quando ela se vê no meio de adultos, né? Então, como que a gente faz para trabalhar isso, sabe? Porque algumas pessoas podem encarar isso até como falta de educação, quando eu sei que não é falta de educação, é um caso de timidez mesmo, assim, dela ficar até com a mão gelada, sabe? Então, essa é na parte prática, como que a gente poderia fazer? Se você tiver alguma ideia. Eu super entendo a Sarinha, Joyce, porque aqui em casa é a mesma coisa, uma família de tímidos, e a gente tem a mesma dificuldade. E, inclusive, semana passada eu estava conversando com a minha filha sobre essa questão da timidez, porque
realmente tem textos que dizem, depende da versão, né? Tem versão que fala, acho que os medrosos não herdarão, os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Outras versões falam os tímidos, e eu entendo assim que o problema da timidez é que, e por experiência própria, a gente tem visto isso, né? Os tímidos têm dificuldade de se posicionar com relação aos princípios, por exemplo. Então, a fase da adolescência é uma fase muito importante. Minha filha está na adolescência, né? É uma fase, às vezes, difícil, porque tem aquela questão da pressão de grupo que é muito forte, né? Então, o tímido, às vezes, termina se deixando levar pela maioria que está fazendo coisa errada por causa da timidez, porque tem essa dificuldade de se posicionar quanto aos princípios. Então, eu entendo que é nesse sentido que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque se a timidez impedir de me posicionar diante do erro, realmente diante de Deus eu vou estar sendo desaprovada. E a gente sabe que os atos constantes formam o hábito. Se eu me acostumar a agir assim, né? Então tem o grupo ali, as pessoas estão fazendo coisa errada, falando o que não deve, fazendo o que não deve, e dando risada às vezes, né? E aí por vergonha, por timidez, eu termino, né, dando risada, de repente até não falo, não estou falando a mesma coisa, mas estou ali junto, né? Participando, dando risada, e a gente vai se acostumando com aquilo, né? Com o erro. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a minha filha. Se a criança é muito tímida, se a gente insistir demais naquilo, se a gente não tiver um jeitinho, na verdade, o ponto fraco pode aumentar, né? A situação pode piorar. Então, por exemplo, eu sou tímida de mãe extrovertida. Então, eu lembro que a minha mãe não sabia lidar com isso. Então, por exemplo, chegavam os parentes em casa, eu queria me esconder, né? Queria me enfiar num buraco. E aí minha mãe ia, ai, que coisa, isso é jeito de falar, vai lá, cumprimenta os seus tios, e me colocava numa situação super desagradável. E quanto mais ela fazia isso, mais eu ficava introvertida, né? Então eu tenho procurado evitar isso com as minhas filhas. Então o tímido não gosta de exposição. Então, se você. Até ontem eu estava conversando com uma mãe sobre isso. A gente estava numa situação que a mãe é mais extrovertida e a filha é super tímida. E quando eu vejo uma criança num cantinho tímida, assim, eu fico preocupada porque eu me identifico. Eu era aquela criança muda, né? Então, eu fui conversar com essa criança, todas as crianças estavam brincando e ela estava num cantinho sozinha. Aí eu fui lá tentar conversar com ela não queria muita conversa, não soube muito como ajudar, né? E aí a mãe veio e falou alto com ela, assim, né, diante das crianças. E aí depois estava até conversando com a mãe, né? Falei, ai, nossa, eu me identifico muito com ela, né? Essa situação de expor a criança, falar alto com ela, piora a situação, a criança fica mais envergonhada ainda, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não expor a criança dessa forma, né? Primeira coisa, eu acho. E trabalhar assim, conversando. A gente tem conversado muito aqui sobre guiar e não forçar. Então, se a criança tem timidez, tem dificuldade, por exemplo, por exemplo, a minha filha, né? Já foi convidada para pregar algumas vezes. Por ela nunca teria pregado. Mas, assim, conversando com ela, teve 2 vezes que ela concordou. Foi, assim, um desafio muito grande para ela. Mas, assim, eu fui conversando com ela, compartilhei a minha experiência. Eu falei para ela, eu gostaria muito que meus pais tivessem me ajudado nesse sentido, porque a timidez me atrapalhou demais na vida, né? Então, é uma coisa assim que então, eu não forço, mas eu tento conversar, né, incentivar e ajudar. Ajudei ela ali a preparar o sermão. De repente, assim, simular. Se a criança tem dificuldade de cumprimentar os parentes, né? Antes de acontecer aquela situação, tentar fazer uma simulação ali, né? Tá, vamos treinar aqui. Avisar antes de acontecer. Então, hoje a gente, nossos parentes vão vir aqui em casa, filha. Como que a gente poderia agir, né? Eu sei que você tem dificuldade de cumprimentar. Conversar com ela, né? É, racionalizar, né? Como Deus faz com a gente, né? Vinde arrazoemos, vamos conversar e prepará-la para a situação. Então, o tímido tem muita dificuldade de ser pego desprevenido.
Então, por exemplo, acontecia comigo, com meu marido, quando a gente era mais novo. Hoje em dia ainda acontece, mas é menos. Acontece com as minhas filhas também. Então, se ela está lá, por exemplo, na escola sabatina, e de repente o professor vira para ela e fala: Fulano, o que você acha disso? Ela não está esperando aquilo. De- né? Qual que é a atitude do tímido? Dá um branco. Ele esquece tudo que estudou, não consegue raciocinar, né? Dependendo da situação. Então, tem que ter esse tato, né? Essa sensibilidade para não ficar expondo tanto a criança, não ficar forçando, né, ela a situações assim desconfortáveis. Julie, acho que você quer comentar, né? Sim, eu concordo 100% com tudo isso aí que você falou. Tá vendo? Não precisa nem ser psicóloga para orientar, né? É exatamente assim. Agora eu percebo assim, muitas vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão achar de nós como mães em alguns comportamentos que a gente deixa de ter empatia pelo nosso filho, deixa de pensar como aquilo para ele é tão difícil, porque às vezes, não é sempre, e nem estou dizendo que é assim com a Joyce, mas às vezes a gente está tão preocupado que vão achar que eles não foram bem educados, ou que eles são mimados, ou que a gente não tem pulso firme, ou o que é que eles vão falar quando sair da festinha ou lá de casa? Olha, a filha de Júlia nem me cumprimentou, não me eu pedi um abraço, nem me deu um abraço. Ah, esses meninos de hoje em dia, os pais não têm pulso e tudo mais. A gente fica pensando no que é que as pessoas vão falar e a gente não, talvez, né, não entre em contato com a dificuldade do filho, né? A Joyce falou, puxa, ela fica com a mãozinha gelada. Imagina que situação difícil, né, para ela, assim, deve ser. Então, a gente realmente não pode expor como muitos pais fazem. Vai lá, vai sim, vai abraçar o tio sim, vai lá. E eles entendem, muitas mães entendem que isso é pulso firme, isso é autoridade. Vai lá sim, vai dar um beijo sim no tio sim. Vai, e a criança vai forçada, não é assim que deve ser, né? A gente viu aqui em vários textos que eles não são animais para serem adestrados, eles são crianças pensantes e muitas vezes a gente precisa assim respeitar. Agora, o adulto muitas vezes é que tem dificuldade de entender. O adulto é que pensa que a criança deveria sim ser forçada a fazer algumas coisas. Então, a gente não pode expor dessa forma assim incisiva, agressiva. Pois é, os parentes, os adultos, Joyce, é que tem dificuldade de saber que ninguém é obrigado a dar abraço em ninguém, ninguém é obrigado a beijar ninguém. A gente é adulto, a gente não é assim, por que a gente faz com as crianças, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa do equilíbrio, né, gente? Ao mesmo tempo que a gente também não vai dizer, ah, não, minha filha é bicho do mato, ela não abraça, não. Não, nem peça que ela não vai abraçar. Não, a gente vai expor gentilmente a criança, com respeito, dizendo: olha, filha, o vovô tá com saudade de você. Dá um abraço nele, ele vai amar seu abraço. Dá um abraço nele, ele vai amar. E abraçar também. Olha aqui a mamãe abraçando. Ai, que delícia esse abraço. Abraça também. E pronto, a criança vai devagarzinho no tempo dela. E quem tem que entender é o adulto lá que tem que entender que ninguém é obrigado a isso e tudo mais. Então, essa simulação que a Marili falou, perfeito. Olha, filho, a gente vai na igreja. Como é que dá feliz sábado? Aperta a mão aqui, assim, olha que legal. E vai conversando, assim, e respeitando. Porque timidez, nesse sentido que a Marili falou de se posicionar, realmente é uma coisa que a gente precisa cuidar. Mas a introversão não é um defeito. Introversão é uma característica de personalidade, né? E Deus nos fez como Ele quis fazer. Deus não errou. A introversão é Como a uma gente bênção. viu, como a gente viu aqui a gente está vendo a história de Natanael, né? Aham. Então a gente viu que Natanael era contemplativo. É. Então, então ele tinha esse lado introspectivo. A pessoa contemplativa é aquela introspectiva que gosta, que pensa, fica refletindo, né? Então Uhum. é um ponto positivo e é
um ponto que, se é um ponto fraco, né? Aqueles mais extrovertidos às vezes têm dificuldade, eles falam antes de pensar, né? Uhum. Então, e é um ponto importante a ser desenvolvido, essa introspecção, né? É, Exato. então, o tímido geralmente tem esse lado, que é bom. Agora, Ótimo. se a timidez está impedindo de fazer, por exemplo, de se posicionar pelo que é correto, né? De se relacionar com as pessoas, então a gente vê aqui que a gente tem visto que a verdadeira educação é um preparo missionário. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala isso. Então, é uma coisa que eu falo sempre com as minhas filhas, que eu entendo a dificuldade delas, que eu sou do mesmo jeito, e elas veem a minha dificuldade, né? Por exemplo, o Impacto Esperança, esse negócio de ir de casa em casa, entregando livro, para mim é dificílimo. Então, elas veem a nossa dificuldade como pais também, né? E isso até acho que ajuda, porque elas se identificam com a gente. Mas eu falo para elas, como que a gente vai testemunhar? Como que a gente vai falar de Jesus se a gente se deixar ser controlado pela timidez? Então, a gente precisa enfrentar isso. E para a gente enfrentar, a gente precisa estar naquela situação, se colocar naquela situação, muitas vezes, né? Claro que no caso do tímido, ele não, a gente não precisa colocá-lo sempre, né, em situações assim difíceis. Mas de vez em quando é importante eles participarem de certas, é, por exemplo, né, isso que eu falei, o Impacto Esperança. A criança, né, você vai distribuir livro ali com a criança, vai junto, incentiva, não vai surtir efeito logo, talvez uns vão demorar mais para se soltar, talvez no começo ele só consiga ficar ali observando você fazendo, mas já é alguma coisa, ele está ali aprendendo com você como que faz, né? E aos poucos ele vai aprendendo, vai se soltando, Joyce. Interessante vocês terem colocado a questão da expectativa, né, dos pais, das pessoas. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem, por exemplo, o programa de 13º sábado, né? Então, geralmente eu conduzo as crianças, né? E as crianças, a maior parte, tá lá animada, feliz. E às vezes eu vejo vídeos da minha filha quando era pequenininha, sabe? Sempre com a cabeça baixa ou então meio de lado. Onde uma vez ela saiu chorando no meio da programação, assim. Eu estava cuidando das outras crianças. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fico aqui, eu vou para lá, né? E hoje ela tá maiorzinha já, então a gente ensaia, falou, filha, ó, vamos fazer assim, você vai poder participar dessa forma. Ela fica super empolgada, só que quando ela se depara com a realidade, ela fica super empolgada, ensaia na frente do espelho, porque em casa ela é bem comunicativa. Mas quando chega na realidade mesmo de estar com outras pessoas, ela olha para mim assim, mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda, sabe? Assim, desesperada, né? Então eu já aprendi assim a lidar com ela nesse sentido, só que eu gostaria que ela se desenvolvesse mais. Eu não sei se tem ela tá com 8 anos, né? Se isso vai ter um start para ela mais para frente, né? Mas eu acho interessante isso, a questão da expectativa mesmo, porque muitas vezes são as pessoas, né? A cobrança. E a gente tem um universo bastante limitado aqui de convívio, né? E então a gente se resume à família e à igreja, né? Na igreja são pessoas que a gente convive a vida inteira, né? A gente convive a vida inteira com aquelas pessoas. E agora, de uns tempos para cá, que ela consegue esticar a mão sem falar nada e dar um sorriso, mas não fala nem bom sábado, por exemplo, assim, sabe? Mas anos, né? Ouvindo que ela é bicho do mato. Anos que as pessoas ficam falando apelido para ela, sabe? Ah, essa menina aí não fala, essa menina tem que levar ela não sei aonde, o gato comeu sua língua, sabe? Sempre assim. Então a gente não Então, sei, eu espero esses que os. rótulos, esses Pode rótulos falar. são péssimos. A gente não pode controlar o que os outros vão falar, né? Talvez se forem parentes mais próximos, a gente até pode conversar em particular com essas pessoas, né? Que geralmente são os mais próximos que fazem esse tipo de coisa, rotulam, né? E isso é péssimo. Piora a situação em vez de ajudar, né? Então, nós, pelo menos nós pais, jamais deveríamos fazer isso, né? Ah, você é bicho do mato, você é isso, aquilo. Não, né? E jamais demonstrar irritação com aquele ponto fraco da criança, sabe? Porque, no fundo, o que a criança mais quer é conseguir fazer aquilo. Então, ela já está naquela luta pessoal. Se a gente demonstra irritação, aquilo trava mais a criança, né? Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Poder, conversar, né? E ajudar, e orar junto com a criança, falar né, com a criança, vamos orar junto sobre isso? Então, antes de passar por uma situação assim, por exemplo, vai ter o programa do 13º sábado.
durante a semana, já ir preparando, não só conversando, mas o principal que a gente tem aprendido aqui, buscando o poder de Deus para vencer esse ponto fraco. Porque por nós mesmos a gente não consegue. Então, a criança é o que a gente está aprendendo aqui. Precisa ter um conhecimento experimental de Deus, da vontade de Deus, ter esse relacionamento íntimo, entender que por ela mesma ela não pode nada. Mas pelo poder de Deus é possível mudar qualquer, fortalecer qualquer ponto fraco, né? Então, a gente ajudar a fazer essa ponte entre a criança e Deus, vamos orar juntos sobre isso. Você vai conseguir, né? Motivar, você vai conseguir, Jesus vai te ajudar, a mamãe vai estar ali junto com você, né? Esse tipo de coisa. Maris, eu acho que também a gente precisa cuidar um pouco com as nossas expectativas. Talvez a gente queira também ajudar os nossos filhos com essa relação, não só a timidez, né? A gente está falando do caso da Joyce aqui, mas várias outras coisas. É, a criança possivelmente vai manter aquele traço de caráter durante a sua vida. É muito difícil a gente ver hoje uma criança, por exemplo, como a da Joyce, né? É, que vai depois virar 180 graus e ser aquela criança expansiva que um dia vai. Não, é um traço de caráter e não é defeito, né? Então a gente pode ir conversando, como a Maria falou, e, na medida do possível, defendendo ela na frente dos outros também. Né? Quando alguém fala, ah, bicho do mato, o gato comeu sua língua. Não, ela não quer falar no momento. Ela tá com vergonha, é assim mesmo. Eu também era assim quando era criança. E tentar ela ver que você também está defendendo ela e falando para ela que isso não é defeito, que ela pode sim melhorar um pouco, mas que tá tudo bem, o jeitinho dela. Então, veja, por exemplo, esse estudo que a gente faz aqui, esse manual de estudos aqui da Escola do Mestre, foi feito por uma pessoa introvertida. E olha que bênção para tantas outras mulheres extrovertidas, introvertidas. Que bênção. Possivelmente um extrovertido não ia dar conta de escrever isso aqui, não tem paciência, não tem tempo, não tem é, é, dom, né, para sentar, estudar e selecionar essa quantidade de textos. Então, assim, não é defeito, deixar isso bem claro para ela, bater nessa tecla e dizer que ela pode melhorar sim, porque é importante ela testemunhar, porque é bom que ela cante, que ela pregue, é bom, mas que é o jeitinho dela, né? Que tá tudo bem, que ela vai encontrar alguém que vai amar ela do jeito que ela é, e vai ter filhos, sabe? Pensando sempre no futuro, empolgando assim, eu acho que é importante. Isso. E tem um outro texto que está no Mente, Caráter e Personalidade, na página 454, no volume 2. Então, ali fala o que a gente comentou aqui, que se nós orarmos e vigiarmos em oração, lutando com bravura, nossos pontos fracos se tornarão nossos pontos fortes. Então, a experiência de Jacó é um exemplo para a gente. Então, a gente precisa aprender a orar e vigiar em oração, né? A lutar. É uma luta mesmo contra as nossas tendências herdadas e cultivadas, mas a gente tem promessas de vitória, né? Então, a gente pode ser vencedor, mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Essa é uma promessa bíblica. E lá no Mente de Caráter e Personalidade também, na página 494, 494. Acho que a Michelle queria falar. Pode falar, Michelle. Bom dia. Relativamente à parte do pecado em relação à timidez, o que eu acho é que realmente não é um defeito. Acaba por ser uma coisa que tem de ser trabalhada com a criança, com os pais, e o exemplo dos pais é muito importante para as crianças. Há coisas que eu sabia que eu tinha problema, por exemplo, com medo de alturas e isso, e eu sempre incentivei e mostrei à minha filha que eu não tinha medo de alturas para que ela não tivesse medo de alturas quando crescesse. Isso é um exemplo muito, muito básico, não é? Mas em relação à timidez ou extrovertido, o problema é quando vira inveja.
porque às vezes os tímidos põem-se um pouquinho de lado e ficam a olhar para os extrovertidos e querem ser como eles. Vê-se às vezes um pouco a criança ficar até com raiva da outra criança, porque ela é extrovertida e ela não consegue ser como ela é. E eu creio que os tímidos, mesmo assim, são mais fortes a nível de grupo do que os extrovertidos, porque os extrovertidos querem ir na onda, vão muito mais rápido na onda do que os tímidos. Os tímidos põem-se um pouquinho de lado e analisam muito mais do que às vezes os extrovertidos que falam aquilo que vem à cabeça. E então eu acho que isso é achar, de acordo com aquilo que eu já li, de acordo com as coisas, que nós como pais temos de dar muito o exemplo e tentar falar com as crianças, sim. Por exemplo, eu tenho uma filha extrovertida e se eu a preparo muito para determinado acontecimento, ela fica com um nível de ansiedade muito grande, porque fica a esperar aquele momento, aquelas coisas, e às vezes eu até acho que em relação ao tímido, será que não acontece a mesma coisa? Não vamos criar um nível de ansiedade muito grande na criança porque vêm visitas e eles têm de cumprimentar e isso, que eu normalmente quando vejo que uma criança é introvertida, eu vou com ela aos poucos. Eu não obrigo ela a cumprimentar, eu estendo a mão. Se ela não estende a mão, eu digo, tudo bem. Eu vejo que os pais ficam eh, incomodados com a atitude da criança. Eu disse, não, não faz mal. Ela, no seu tempo, ela vem. Ou eu depois vou aos poucos. Porque uma criança que é forçada a fazer uma coisa que ela não quer, normalmente ela não vê mal quando é abusada. Porque os pais a acostumaram a fazer, de acordo com os estudos que eu fiz, os pais estão a obrigar a criança a fazer uma coisa que ela não quer. Quando um adulto quer cumprimentar ou dar um beijo ou isso, ela depois fica acostumada que o defeito é dela. E então, quando o abusador tenta com sutileza começar a fazer alguma coisa com a criança, na memória dela está que ela é que está errada e não o adulto. E às vezes cedem por causa disso. Por isso é muito importante, mesmo quando adultos começam com coisas e a forçar isso, eu explico essa situação quando a criança não está e o adulto começa a compreender. Se ele não compreender, o problema é dele, não é? Eu, como mãe, sei o que é que está certo. E então nós temos de respeitar realmente a criança, mas tentar nós fazer o esforço de demonstrar, olha, eu também sou tímida, vamos, acompanha, aquilo que vocês já falaram, não é? Mas nunca forçar a criança e mesmo que o adulto force, não, tem de cumprimentar. Nós temos de nos posicionar como mães, dizer, não, não tem que cumprimentar. Se ela não quiser cumprimentar, ela não cumprimenta, ela vem daqui a pouco, quando estiver mais à vontade ou quando a timidez passar, porque ela também pode ter o seu tempo, o senhor também tem o senhor ou a senhora também tem o seu tempo para as suas coisas e para as suas dificuldades, e ela tem essa dificuldade. É só isso. Na verdade, nunca forçar, né? E uma coisa, assim, é timidez, outra coisa é ser recatado, né? Então, a gente, independente da criança ser extrovertido ou introvertido, tímido ou não, eu entendo que todos, principalmente as mulheres, as meninas, precisam aprender a ser recatadas, assim, no sentido de não serem muito aparecidas, né? Serem mais, assim, discretas, tanto no vestuário como no jeito, assim, principalmente com o sexo oposto, né? É uma coisa que a gente precisa ensinar para a criança. Isso ajuda, o Espírito de Profecia fala, né? Que até o vestuário ajudaria, se a gente tomasse mais cuidado com isso, ajudaria muito a preservar de crimes que acontecem, por exemplo, preservar contra o abuso, né? Então, a criança, uma coisa que eu tenho ensinado desde cedo para as minhas filhas é sentar.
Então, às vezes as crianças, a gente vê lá na igreja, né? As crianças vão lá na frente vestidinho, senta, a menininha senta de perna aberta, né? De qualquer jeito. Então, tem que ensinar esse recato, né? Acho que o recato não tem nada a ver necessariamente com a timidez. Enfim, né? A gente tem que ter esse cuidado realmente para não forçar a criança, né? E orientando e respeitando o tempo dela. E aí, né, nesse texto, que está no Mente, Caráter e Personalidade também, diz que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, em controlar nossas palavras e ações. Se nós controlássemos melhor nossas palavras e ações, claro, né, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornaríamos mais fortes. Então, aqui diz assim que quando nós falamos de desânimo e tristeza, por exemplo, se a gente fica falando dos nossos pontos fracos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né, para os outros, né, a gente, Satanás escuta, aqui, ó, Satanás escuta com alegria isso, perversa alegria. E ele não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossos atos e ouvir nossas palavras. Então, a gente tem que evitar ficar reforçando esses pontos fracos, né? E falando dos problemas, falando das dificuldades, né? É, porque Satanás vai aproveitar aquilo, né? Aquela situação para... Ele personaliza, né? As tentações. Então, a gente tem que ter cuidado também com as palavras e ações. Próximo texto está lá no Orientação da Criança. A Orientação da Criança é maravilhoso, né? É um manual para a gente, tem cada texto sobre tudo, né? Às vezes a gente fica perguntando para as pessoas, o que que eu faço com meu filho e tal. E muitas vezes a resposta está ali, né? Na Orientação da Criança, na Bíblia, no Espírito de Profecia. Deus não nos deixou na mão, né? Quanto à educação dos nossos filhos. Deixa eu ver onde que começa aqui. Então, aqui fala, né, que as faculdades da mente precisam ser cultivadas, como a gente já falou, e aqui fala também que a gente deve ter cuidadosa atenção quanto ao cultivo do intelecto, e mais embaixo aqui, ó, fala assim, os desejos e inclinações dos jovens devem ser restringidos, fortalecidos os pontos fracos de caráter e reprimidas as tendências fortes demais. Então, fortalecer os pontos fracos e reprimir as tendências fortes demais. Porque todo extremo é prejudicial. A gente tem que buscar um equilíbrio. E aqui fala assim também, que se a gente permitir que uma faculdade fique adormecida, o propósito de Deus não é executado. Todas as faculdades devem ser bem desenvolvidas, ou todas as habilidades, né, devem ser bem desenvolvidas. A cada uma se deve dispensar cuidado, pois cada uma exerce influência sobre as outras, e todas elas devem ser exercitadas para que o espírito seja devidamente equilibrado. Caso um ou dois órgãos, por exemplo, né, do nosso corpo sejam cultivados e conservados em uso contínuo, por exemplo, a mente. A gente, a educação que se dá, a educação convencional, né, geralmente desenvolve mais o quê? O intelecto. Mas se eu desenvolver muito a mente, né, esse órgão, e em detrimento por exemplo, das pernas, dos braços, né, do físico, vai haver um prejuízo, né? Então tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, tem crianças, tem jovens que não gostam muito de fazer exercício físico. Ah, mas ele é assim mesmo, ele não gosta, ele é mais intelectual. Tudo bem. Mas esse ponto fraco precisa ser desenvolvido. O exercício físico é fundamental, né? Então, é o que está falando aqui. Então, se a gente permitir que algumas habilidades ou órgãos não sejam bem desenvolvidos, bem cultivados, ou que outros estejam em uso contínuo, né? Nossos filhos chegarão à maturidade com a mente desequilibrada e o caráter desarmônico. Serão aptos e fortes numa direção, mas grandemente deficientes em outros sentidos justamente tão importantes. Não serão homens e mulheres competentes,
sua deficiência será acentuada e maculará todo o caráter. Olha só. Então, não é uma coisa, não é algo assim simples, irrelevante, é algo fundamental, porque afeta o caráter. Pode parecer algo assim mais, de repente, é só algo físico ou mental, mas na verdade tem a ver com tudo, o corpo todo tá tudo interligado, né? Então, e o caráter é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Se o nosso caráter estiver maculado, como que a gente vai, né, viver na eternidade? Então, esse assunto que a gente está estudando aqui é crucial. E o último texto sobre esse assunto, para a gente fechar aqui, a gente conversou bastante, né, já sobre esse assunto aqui, está no Testemunhos, volume 2, página 511. Olha só. Alguns que têm pregado a outros serão eles mesmos rejeitados porque não aperfeiçoaram o caráter cristão. Não ganham almas em seu trabalho e fracassam também em salvar a si mesmos. Não veem a importância do conhecimento e do controle de si mesmos. Então, olha a importância da gente se conhecer. Então, às vezes, a gente está lá pregando para os outros, né, falando de Deus para as pessoas e está esquecendo desse conhecimento pessoal. Não vigiam e oram para não entrar em tentação. Se vigiassem, conheceriam os pontos onde são mais assaltados pela tentação. Mediante vigilância e oração, podem resguardar os pontos mais fracos para que se tornem seus pontos mais fortes e possam enfrentar a tentação sem serem vencidos por ela. Então, no estudo anterior, a gente viu aí sobre como vencer as tentações. E aqui diz que nós podemos enfrentar a tentação sem ser vencido por ela, pela tentação. A gente não precisa viver caindo em tentação. A gente não precisa ficar caindo nesses pontos fracos. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, a gente precisa se apropriar do poder que nós temos à disposição, do poder de Deus, né? Cada seguidor de Cristo deve examinar diariamente a si mesmo para que se torne perfeitamente familiarizado com a própria conduta. Se examinar diariamente e ajudar nossos filhos a se conhecerem também, aos poucos, né? Claro que no caso deles eles ainda são inexperientes, imaturos, né? É uma coisa que leva mais tempo. Mas nós, como adultos, deveríamos fazer isso constantemente, estarmos nos examinando. Então, por exemplo, a gente falou aqui da timidez. O autoritarismo é uma coisa que causa timidez na criança. E a gente está vendo aqui sobre isso, né? Que a gente nunca deve forçar a criança. A gente deve guiar a vontade da criança, ajudá-la a escolher obedecer, ajudá-la a escolher participar de uma situação que é difícil para ela, talvez mais importante, não forçar, né? Então, isso é muito importante. Quase todos negligenciam o exame de si mesmo, quase todos. Então, essa introspecção, que parece que é só alguns que são introspectivos, os mais tímidos que são assim, na verdade, esse exame de si mesmo, todos deveriam fazer constantemente. E a gente sabe que a gente vive no dia da expiação, né? Hoje é um tempo de investigação, um tempo de juízo, do juízo investigativo, né? E o que que o povo fazia no dia da expiação? O que que Deus falava para eles fazerem lá, né, o povo de Israel? Examinarem a si mesmos. Então, é um tempo, a gente vive num tempo, mais do que nunca, num tempo que a gente precisa se examinar como está a minha vida com Deus, como está a vida dos meus filhos com Deus, como que está o meu caráter, eu estou preparado para o céu, meu filho está preparado. Se a gente não fizer isso, se a gente negligenciar esse exame pessoal diário, esse conhecimento pessoal do nosso temperamento, do nosso caráter, isso é altamente perigoso, principalmente para quem se diz um porta-voz de Deus, para nós que pregamos, compartilhamos a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que ocupam uma posição respeitável, né, pregando lá na frente, né, sendo líder na igreja. Sua conduta diária tem grande influência sobre outros.
Se porventura obtém algum sucesso no trabalho, leva seus conversos a seu baixo padrão. E raramente, pensa agora no seu rebanho. Talvez você não seja um líder de igreja, mas leia isso aqui pensando no seu pequeno rebanho que você tem no seu lar, seus filhos, né? Então, a gente está tentando levá-los a uma conversão genuína, a se entregarem a Jesus. Mas se a gente tiver um baixo padrão, se a gente não se conhecer, se a gente estiver constantemente caindo em pecado, nos nossos pontos fracos, né? A gente vai levar nossos filhos a esse baixo padrão que ele está contemplando em nós. E raramente os nossos filhos ou aqueles que estão nos contemplando, né, que a gente está tentando levar a Jesus, raramente eles vão conseguir ir além desse padrão que eles veem em nós. Os caminhos, as palavras, os gestos, as maneiras, a fé, a piedade aqui está falando dos pastores, né? São considerados amostras de todos os adventistas observadores do sábado. E se os membros imitam o exemplo do pastor, que lhes ensinou a verdade, pensam estar cumprindo todo o seu dever. Então, a gente pode pensar aqui como a gente fez até um estudo, né, sobre isso, nós sendo os pastoras, né, do nosso rebanho, das nossas ovelhinhas ali, dos nossos filhos. Então, a gente pode aplicar isso a nós, né? Então, os nossos caminhos, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas maneiras, a nossa fé, a nossa consagração, né, a piedade, são considerados a mostra dos nossos filhos. Então, os nossos filhos nos imitam, né? Então, nós somos o padrão, o exemplo para eles. Na questão 11, fala sobre o testemunho pessoal, né? O que nós podemos aprender sobre testemunho pessoal com o exemplo dos primeiros discípulos? Então, a gente viu, né, que João Batista tinha discípulos, né? Então, por exemplo, André e João eram discípulos de João Batista. E André compartilhou o que ele aprendeu com Simão. Ele testemunhou para Simão, né? E Filipe se tornou ali um discípulo de Jesus, né? E compartilhou com Natanael, né? Natanael já era um discípulo de João Batista. Então, o cristão, todo cristão é um discípulo de Cristo, deveria ser, né? E deveria discipular também, né? Nosso chamado é para fazermos discípulos, não discípulos nossos, né? Mas discípulos de Cristo. Então, a gente tem essa missão de compartilhar com os outros o que nós temos aprendido, né? Então, no Desejado de Todas as Nações, na página 89, fala um pouquinho sobre a questão do testemunho pessoal. Então, ali na página 89, no parágrafo 6, diz assim: esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos aos nossos parentes, amigos e vizinhos. Apelos diretos. Então, eu acho muito interessante a história ali de Filipe e Natanael, né? Então, Filipe estava achando que Jesus era o Messias. Ele não tinha certeza, ainda tinha um certo preconceito no coração, mas ele tinha aquela convicção, né? E ele foi e falou para Natanael. E Natanael também ficou assim: ah, mas será? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Também veio aquele preconceito no coração dele. Mas aí o que que ele fez? O que que o Filipe falou para ele? Então vem e vê com os próprios olhos, né? Então a gente tem essa missão de levar as pessoas a Cristo, né? Falarmos diretamente para eles, fazermos apelos diretos, né? Falarmos para se elas estão com algum preconceito, né? Então, às vezes ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Às vezes a gente rotula as pessoas, né? Vê algumas pessoas que creem talvez um pouco diferente da gente, tem uma postura um pouco diferente, um estilo de vida um pouco diferente, a gente já cria aquele preconceito. E às vezes um começa a falar mal do outro, ah, aquele é isso, aquele é aquilo, né? Fulano né? Coloca rótulos. E o que que a gente deveria fazer? Fazer o que Jesus disse, né? O que Filipe disse para Natanael fazer. Então, vem ver, ou seja,
vai lá, conversa com aquela pessoa. A gente tem que levar as pessoas a Cristo, né? A ter esse conhecimento experimental. Então, a gente não deve esperar que outras pessoas façam esses apelos diretos para os nossos parentes, para os que estão mais chegados a nós. Nós podemos fazer isso, né? Aqui diz também que muitos estão à espera de que alguém se dirija pessoalmente a eles. Muitos à espera de que alguém lhe dirija pessoalmente, na família, na vizinhança. Só estão esperando alguém chegar e oferecer um estudo bíblico, né? Alguém chegar e falar de Deus para ele. E às vezes a gente fica com medo, né? E a gente precisa aprender muitas vezes a ser mais direto. Às vezes a gente é tão direto, fica, né, enrolando ali com medo de escandalizar, de repente, né? Mas tem pessoas que já estão preparadas para esse apelo mais direto. Claro que a gente tem que ter uma sensibilidade, né? E eu estou estudando o livro também Beneficência Social, e lá fala muito sobre o testemunho pessoal, sobre esse esforço pessoal que a gente deve fazer. Na página 30, olha só o que que fala lá. Grande parte desse livro fala sobre o testemunho pessoal. Tem lugar para o testemunho público, né, para o evangelismo público, mas nada substitui o testemunho pessoal. O mais importante é o ministério pessoal, individual. E ali fala assim, ó, que nós, ó, não espereis que eles venham até vós. Aqui está falando dos necessitados, né? Mas isso vale para todos, está falando necessitados, assim, pobres, né? Os famintos, que estão precisando não tem alimento. Então, a gente não deve esperar que eles venham pedir. A gente deve buscar onde estão essas pessoas necessitadas. Onde estão as pessoas para quem eu devo falar de Jesus? Ir atrás, buscar. E tem um outro texto também aqui no Beneficência Social, que achei muito interessante, na página 60, que fala do método de Jesus. Então, a gente sabe que Jesus teve um ministério público, né? Mas ele teve também um ministério pessoal muito forte. Olha só, o Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Isso deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só alma. Por essa única pessoa, a mensagem muitas vezes era proclamada a milhares. E a gente pode aplicar isso aqui ao nosso lar também. De repente, a gente tem só um filho, dois filhos ali, e as mães, nós mães, às vezes temos dificuldade da nossa geração, né? Nossa geração não foi preparada, nós mulheres dessa geração não fomos preparados talvez, para sermos donas de casa. Eu fui preparada para ir para o mercado de trabalho. E às vezes é difícil para a gente ficar só com duas crianças, uma criança, duas crianças ali, né? A gente fica pensando, mas eu acho que eu poderia ser tão útil lá fora, trabalhando lá fora, alcançar mais pessoas, né? Mas olha só, Cristo tinha consideração pelo auditório de uma só alma. Talvez através dos nossos filhos, muitos serão futuramente levados a Cristo. Então, o nosso trabalho como mães é focar principalmente nos nossos filhos, né? Formar o caráter deles. Se for um menino, por exemplo, ele pode até se tornar um ministro, um pastor, que vai levar muitas pessoas a Cristo, né? Grandes evangelistas tiveram por trás grandes mães, né? Dedicadas. Então, a gente não pode menosprezar esse auditório de uma só alma, as poucas pessoas, né? Seja no nosso lar ou fora dele. Trabalho pessoal, individual. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não for levado a elas. Se alguém quiser comentar sobre esse tema também, do testemunho pessoal, pode levantar a mãozinha aí. No Desejar de Todas as Nações, a gente leu também que quando a gente é transformado
por Cristo, a gente não consegue ficar de boca fechada, né? Então, tem o texto que diz assim, os discípulos, né, disseram certa vez, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, eles começaram, depois que Jesus foi para o céu, eles começaram a ser perseguidos, e eles eram presos, eram açoitados, e eles continuavam pregando. E eles diziam que era porque eles não podiam deixar de falar do que eles tinham visto e ouvido. Então, quando a gente tiver esse conhecimento experimental, quando nossos filhos tiverem esse conhecimento experimental, por exemplo, a gente está falando aqui da timidez, estava falando da timidez. O que que me motivou a começar a falar mais? Até a enfrentar um púlpito, né? Eu lembro a primeira vez que eu preguei, nossa, mas foi dificílimo para mim. Eu era jovem, parecia impossível, mas o que que me motivou? O conhecimento experimental que eu estava tendo com Cristo. Eu estava tão feliz assim com as mudanças que Deus estava fazendo na minha vida, no meu caráter, as vitórias que Ele estava me dando, que eu simplesmente não podia ficar de boca fechada. Eu falei, não, eu preciso pregar, eu preciso aprender a compartilhar com as pessoas. Deus tem feito tanta coisa na minha vida, então, se os nossos filhos forem levados a esse conhecimento experimental de Cristo, eles vão enfrentar até a timidez. Talvez não agora, mas aos poucos, né? Porque tem que vir de dentro, isso. Não pode vir de fora. Por isso que não pode ser forçado. Deus quer algo de coração, por amor. Então, quando a criança for entendendo, for tendo um relacionamento íntimo, quanto mais for tendo aquela comunhão íntima com Cristo, mais ela vai sentindo vontade de compartilhar com os outros aquilo que ela está, o Jesus que ela está conhecendo, né, as coisas que ela está aprendendo. Vai ser algo espontâneo até, como foi para os discípulos. Então, temos mais alguns textos aqui no Desejado de Todas as Nações também, né? Na página 90, que nós precisamos exemplificar o caráter de Cristo na nossa vida diária. É a nossa vida diária que vai ser o maior testemunho para as pessoas. É o nosso caráter, né? Então, a Julie aqui, ó, o pessoal estava falando sobre que às vezes a gente fica chateado, irritado com a criança porque não cumprimentou o outro. Porque às vezes a gente está mais focado na reputação da criança ou na nossa própria reputação do que no caráter, né? Então, o mais importante é o nosso caráter. O que vai testemunhar mais, talvez aquela criança é tímida, tenha dificuldade assim, ainda de cumprimentar, mas ela pode testemunhar de outras formas. De repente, é uma criança mansa, uma criança simpática, às vezes é tímida, mas é simpática, uma criança prestativa, né? E o caráter dela vai testemunhar mais do que qualquer coisa, né? O nosso caráter como mães também. Esse é o, esse é o testemunho principal, né? Através do nosso caráter. E na página 90 diz também que o ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência. O próprio Jesus, ele testemunhava do que ele tinha visto e ouvido na experiência própria dele. A gente sabe que até 12 anos ele não sabia que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Então, muita coisa a gente viu isso nos capítulos anteriores. As parábolas, por exemplo, eram de coisa que ele tinha experimentado quando ele era criança, né? Contemplando a natureza, vendo Deus na natureza. Então, era fruto, o ensino de Jesus foi fruto de uma experiência pessoal que ele teve com Deus, Pai, né? A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa. Então, às vezes a gente fica preocupada com a reputação, né, com a fachada, com o que as pessoas estão vendo. Mas a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, não é o que a Bíblia diz? Ela penetra, vai lá no fundo. Então, se nós formos santificados interiormente, essa, isso vai ter um poder que vai comunicar a vida às pessoas. É isso que vai tornar a nossa mensagem atrativa, né? A gente tem um texto que diz que uma família bem ordenada é o maior sermão que a gente possa pregar. Uma família santificada, né? Filhos santificados é o maior testemunho que a gente pode dar. E,
criança pode não falar nada, mas no comportamento delas, através do comportamento dos nossos filhos, outros podem ser atraídos a Jesus, né? Até aqui fala, né, que quando alguém recebe a verdade, até o tom de voz muda, as maneiras, o tom de voz, enfim. Ali em 90.3 fala também que a nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos, né? Olha, é muito forte isso, né? Porque às vezes a gente tenta convencer as pessoas por palavras, né? E não porque a gente é, mas por palavras. A gente fala tanto, né? Diz aqui, ó, os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir aos nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não se pode ser contradito, né? Uma vida coerente. Então, isso dentro de casa também, né? No lar, com os nossos filhos, às vezes a gente passa um sermão, né? Na criança, vai corrigir um problema dentro de casa e a nossa conduta como mães, né, não expressa aqui a mansidão de Cristo, não tem essa característica, esse amor abnegado e aquilo vai perder o efeito, né? Dentro do lar vai perder o efeito, porque a gente está corrigindo um ponto que precisa ser corrigido, mas não da maneira certa. E você, Leandro, apenas os métodos de Cristo são eficientes, né? Quanta coisa! Isso dentro do lar. E fora do lar também, né? Que às vezes a gente não acha um espaço para pregar, por exemplo, né? A gente não acha um espaço para pregar alguma coisa, para falar alguma coisa, né? Às vezes não tem essa possibilidade. Mas a vida, aquilo que a gente prega mais do que qualquer palavra que a gente for falar, né? Verdade, Joyce. Isso mesmo. Então, a gente viu aí que a resposta que Jesus deu a André e João foi muito semelhante com a resposta que Filipe deu a Natanael, né? Os dois falaram, vem e vê. Então, essa missão, nós como cristãos, é levar as pessoas a experimentarem um relacionamento com Jesus de perto, e falar, vem e vê, você vem, experimenta isso, né? Que não é só, não pode ficar só na teoria. E com os nossos filhos é a mesma coisa. A gente não pode ficar enchendo a cabeça dos nossos filhos de teoria. A gente precisa ajudá-los a praticarem o que a gente está tentando ensinar para eles, né? Levá-los a ter essa experiência próxima, né? Íntima com Jesus. Eu gostaria de concluir essa primeira parte da pergunta 12, aí a gente continua na próxima semana. Então, aqui diz, né, que os discípulos ali gostariam, eles desejavam estar a sós com Jesus, sentar-se-lhe aos pés e ouvir-lhe as palavras. Então, é isso que a gente precisa levar nossos filhos a terem vontade, né? De estarem a sós com Jesus, ensiná-los a estarem a sós com Jesus, né? Terem o seu momento ali de culto pessoal com Jesus. E se João e André não tivessem ido até Jesus, experimentado esse relacionamento mais próximo com Jesus, se eles tivessem sido incrédulos, críticos, como eram os sacerdotes ali, né, os líderes da igreja da época, aqui diz que eles não teriam se encontrado como discípulos aos pés de Jesus, eles teriam perdido a oportunidade de ir na casa de Jesus, de experimentar ali, né, um relacionamento próximo com Jesus. Então, a gente precisa ter cuidado com o preconceito. E Felipe não entrou em discussão quando Natanael questionou, né? Ele não ficou debatendo quando Natanael demonstrou preconceito. E a gente também tem que ter esse cuidado. Se a gente vai testemunhar, se a gente vai compartilhar com alguém o que a gente tem aprendido, né? Na escola do mestre, né? Aos pés de Jesus, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com alguém, e a pessoa demonstra preconceito, a gente deve fazer como Felipe, não entrar em discussão, a gente deve convidar a pessoa, vem, experimenta também, né? É, e ajudar a conduzir essa pessoa até Jesus, um relacionamento mais próximo com Jesus, né?
E Natanael foi elogiado por Jesus. Jesus disse que não havia dolo nele. O que é dolo? Dolo é fraude, má-fé, maquinação, é dissimulação. Então, Natanael era uma pessoa sincera, honesta, né? Que buscava realmente servir a Deus com sinceridade. Apesar do preconceito, ele era sincero. Mas se ele ficasse só nessa sinceridade e não fosse buscar, não tivesse o conhecimento experimental de Jesus, não adiantaria. Então, não basta a gente ir à igreja, fazer o culto com os nossos filhos diariamente, não basta a gente se dizer cristão, né? A gente tem que ser de fato, como a gente estudou no estudo 8, religião de fachada. Às vezes a gente tem que estar sempre se examinando, como a gente viu hoje, né? Será que esse culto familiar que a gente está fazendo em casa, o culto pessoal que meus filhos fazem, realmente estão surtindo efeito, tá? Estão levando o meu filho mais perto de Jesus, ou é só fachada? Ou é só uma mera formalidade, né? A gente tem que estar sempre analisando pelos frutos, né? Pelo resultado. E isso nos leva a, a um dos pilares da verdadeira educação. Então, a gente sabe aqui que os 4 pilares, né, os 4 livros de Deus, né, para a verdadeira educação são a Bíblia, o, a natureza, trabalho útil e experiências da vida, né? Então, isso que a gente estudou aqui remete às experiências da vida. Nós precisamos levar nossos filhos a ter a sua própria experiência com Cristo. Não basta eles ouvirem da minha experiência, da experiência que eu tenho com Jesus. Eles precisam ser levados a terem uma experiência pessoal com Jesus, né? Aqui, na página 90 do Desejado, diz que o ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência, como a gente falou. E a educação de Jesus, como que ela foi recebida? A própria educação de Jesus foi recebida assim. Então, Jesus teve também, desde a infância, sua própria experiência com Deus. Ele passava momentos a sós com Deus, né? E na próxima semana a gente vai continuar esse assunto aqui. A gente vai ver como que nós podemos aplicar melhor esse princípio das experiências da vida, o conhecimento experimental, à educação dos nossos filhos. Então, a gente vai continuar a partir da pergunta 12. Temos mais 2 perguntas aí para a gente concluir esse estudo. E eu já anunciei aqui que a gente convidou a Silvia Martins, né, que é uma pedagoga que praticou por muitos anos a verdadeira educação, pratica, né, com os filhos que já são jovens hoje. E ela, só vou confirmar ainda a data, se vai ser mesmo semana que vem ou na outra. Aí eu aviso vocês lá no WhatsApp, tá bom? Ela vai nos ajudar aqui a aprender como levar nossos filhos a ter um conhecimento experimental de Jesus, a pensarem por si mesmos, né? A terem opinião própria, principalmente espiritualmente, né? No aspecto espiritual. Então, não percam aí, se programem para estar conosco na próxima semana, na outra também, sempre que puderem estar aqui estudando junto conosco. Alguma pergunta antes da gente concluir? Algum comentário? Acho que não, né? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus pessoal. Obrigada porque, apesar dos nossos pontos fracos de caráter, nossos defeitos, nossos pecados, o Senhor tem tanta paciência conosco. O Senhor nos ajuda passo a passo a ter um um relacionamento mais íntimo com o Senhor, a te conhecer melhor. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer de verdade, a conhecer a tua vontade, a entender o teu plano para a nossa vida e nos capacita para levarmos nossos filhos a ter esse relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Nos ajude a perseverar nesse estudo sobre Cristo, nos ajude a contemplar a Cristo diariamente, para que sejamos transformados à semelhança de Cristo e para que nossos filhos possam contemplar Cristo em nós.
Permanece conosco, Senhor, neste dia, com cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Familiarizando